Neste vídeo, descreveremos diferentes parâmetros de ponto na barra de ferramentas de criação. Mergulharemos nos pontos criados e modificaremos alguns desses parâmetros. Especificamente, vamos falar sobre identidade de ponto, camada padrão, estilo padrão e formato de nome padrão. Primeiro, discutiremos os parâmetros de ponto dentro da barra de ferramentas de criação. Precisamos abrir essa barra que está sob a ferramenta de criação na barra de ferramentas de criação de pontos. No extremo direito, há uma seta expandida para mais parâmetros de pontos. Então, dentro desses parâmetros de ponto, esses são os padrões que podemos alterar para modificar como os pontos são exibidos, uma vez que os criarmos. Se já for criado, essas alterações não afetarão os pontos que já estão no desenho. Só há alterações para os novos pontos que serão criados no desenho. Vamos descer de cima para baixo e falar sobre esses parâmetros diferentes. Portanto, na camada padrão você pode escolher a camada padrão que deseja para seus pontos. Então os pontos que criamos estão na camada VNode. Se você quiser alterar a camada de pontos, poderá acertar depois e escolher a camada em que deseja criar seus pontos. Avançando abaixo da camada padrão está o método de criação de pontos e diferentes parâmetros que estão associados à forma como você cria os pontos. Então as coordenadas locais serão norte, este, norte, ou se você tem coordenadas de grade, apenas colocará na grade norte, este-oeste, norte. Coordenadas geográficas latitude, longitude ou U-longitude. Latitude. Quando você cria um ponto, o Civil 3D solicita que você tenha certas entidades. Quando criamos nossos pontos, nos levou a elevação e a descrição. A razão é porque você tem um prompt para definir elevação como manual nesses parâmetros e temos um prompt para definir descrição como manual. Nós definimos o nome de ponto para nada, e é por isso que nunca nos pede um nome de pontos. Quando criamos nossos pontos originais, dentro disso, você pode ter uma criação automática ou uma seleção sem. Vamos discutir o que a criação automática fará em outro parâmetro, mais abaixo da lista. Então, depois de ter seus pontos, você tem seus pontos padrão, que são os valores padrão definidos como 0. Então, quando selecionamos criar um ponto e nos solicita uma elevação, a elevação padrão que nos dará uma opção é 0. Nossa descrição padrão não temos nada, e por isso que precisamos escolher uma decisão. Então ele manteve. Qual foi a sua última descrição, ou qual foi seu último parâmetro? Decidindo daí, temos uma correspondência nos parâmetros de descrição. Dentro de uma descrição, você pode ter certos parâmetros que são espaçados. Após sua descrição inicial, você tem seu primeiro parâmetro, seu segundo parâmetro e assim por diante. Se você tiver definido como verdadeiro, então dentro dos conjuntos de chaves de descrição que ainda não discutimos, mas mais tarde em profundidade, você pode ter os parâmetros controlar como seus pontos escala ou como eles são exibidos, e isso vai escolher se você pode ou não corresponder com esses parâmetros de descrição ou se você opta por ignorar. Para ignorar, defina como falso e desativar a tecla de descrição para forçar seleções. Defina a chave de descrição para falso para desativar, ignorando qualquer tecla de descrição no desenho. Chaves de descrição serão discutidas em vídeos futuros, então por enquanto, deixaremos falso e depois coordenadas para a linha de comando. Depois de criar um ponto, você verá essas coordenadas na ordem de itens ou qualquer coordenada que você tenha definido como sua grade local ou coordenadas geográficas aparecerão dentro da linha de comando. Aqui. Então, a partir daqui, temos nosso estilo padrão. Portanto, se você definiu sua tecla de descrição de desativação como verdadeiro quando você criar um ponto, ele aceitará seu estilo de ponto e estilo de rótulo de ponto. Estes estão acinzentados aqui, porque temos esse definido como falso. Se tivermos esse conjunto definido como verdadeiro, você notará que estes não são classificados e poderá escolher. Decidindo daí, temos o nosso formato de nome padrão, assim como tínhamos o prompt do método de criação de pontos para o nome do ponto, o none ou nenhum, ignorou nossos nomes de pontos. Se tivéssemos escolhido Automatic, então ele viria aqui e usaria esses modelos de nome de pontos para como criar o nome para esses pontos. Você pode entrar aqui, modificar e escolher o nome que deseja. Você também pode definir o número inicial do contador e o valor incremental.
Então, a partir daí, você tem sua identidade de ponto. Sua identidade de ponto está dentro desses pontos. Se você olhar para o ponto definido, o número do ponto aqui é a identidade do ponto. Então, o que temos aqui é que a identidade de ponto está nos dizendo qual é o próximo número de pontos que vamos criar. Então, se criarmos um ponto, esse ponto será criado como ponto 5. Escolha usar numeração sequencial. Definido como false, você escolhe o número de ponto manualmente definido como verdadeira sequência, segue automaticamente para o próximo número de ponto 5, seguido por 6. Você também pode fazer o número de sequência a partir dos pontos de número definidos se o número de ponto for fornecido. Digamos que você está importando. Ele optará por usar os números fornecidos, forçar nome ou não deixá-lo falso para não forçar o nome ou para forçar com base nas importações. Se os números de ponto já existem, o que acontecerá? Ele o notificará? Os recuperará? Mesclará os pontos ou substituirá os pontos? A mesma coisa, se o nome do ponto já existir, ele o notificará. Ele usará um modelo de nome ou um contador. E se o número de ponto precisar ser atribuído, ele usará o próximo número de ponto ou será sequenciado. Então você usa seu número de ponto sequente. Quando criamos nossos pontos, não definimos nenhum desses parâmetros, então sei que quero alterar esses parâmetros de ponto. Eu gostaria de iniciar minha identidade de ponto, porque esses são pontos calculados. Eu não quero que os tenham como um número baixo que viria de uma pesquisa. Vou defini-los em um número maior para não substituir durante uma pesquisa e importação. Então o que eu quero fazer é ir para esses pontos e editá-los. Eu vou entrar aqui, clicar com o direito no ponto e clicar no ponto de edição. Na janela panorâmica temos a identidade do ponto, números, este, norte, elevação, nome e descrição. Todos configuráveis ou forçados a partir dos parâmetros no mesmo estilo de ponto e rótulo definido por conjunto de teclas de descrição para não forçar estilos. Temos nossa camada de pontos, então eu quero ir de volta para o lado esquerdo para obter nossos números de pontos. Eu quero que meus pontos sejam de 1 a 4, na verdade, 3001 a 3004. Então eu vou selecionar um, clicar nele e alterá-lo para 3001 e fazer isso para o resto dos pontos.